Olá, meninos, estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, eu gostaria de iniciar essa aula hoje pedindo para vocês realizarem a leitura de algumas páginas do livro, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam ver quais são as páginas que eu quero que vocês façam a leitura. Então, assim que a nossa aula terminar, eu gostaria que vocês abrissem o livro, tá? De vocês, na página 128, mais perto do grupo GTO, que é Grupo do Teatro do Oprimido, né? Marear, e de Augusto Boal. Aí vocês vão fazer a leitura da página 128, 129, que vai falar aí um pouquinho sobre Augusto Boal, um pouco sobre a biografia dele, tá? E depois conhecer aí mais algumas obras do Augusto Boal, quero que vocês leiam até a página 131. Então, façam a leitura da página 128 até a página 131 do livro, tá bom? Bom, agora nós vamos para uns slides para a nossa aula de hoje realmente. Hoje nós vamos falar aí que eu pedi para vocês fazerem na última aula a pesquisa sobre o teatro, a história do teatro no Brasil, não é? Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre como foi essa história do teatro, né, no Brasil, como aconteceu, bem rápido, de uma forma bem rápida, porque nós estamos focando, na verdade, no teatro contemporâneo, que seriam o teatro do oprimido, né, que é uma forma de teatro contemporâneo brasileiro, e hoje nós vamos ver formas de teatro modernas no Brasil, que é o teatro arena e o teatro oficina, tá? Então, são duas formas de teatro modernas que ocorreram no Brasil. Ou seja, antes do teatro do oprimido, ocorreram essas que nós vamos ver hoje, tá? Inclusive, o Augusto Boal fez parte dessas companhias, né, desse tipo de teatro moderno, e aí depois ele cria as técnicas do teatro do oprimido, que seria o teatro contemporâneo brasileiro, tá? Então, vamos iniciar analisando como é que surge o teatro no Brasil. O teatro no Brasil, ele surge com a colonização, né? Quando no século XVI, os padres jesuítas que vieram para o Brasil, como, por exemplo, o padre José de Anchieta, eles trazem esse costume de fazer peças teatrais com o intuito de catequizar os índios. Então, a ideia deles era fazer com que os índios se convertessem para o cristianismo e para que os índios entendessem, né, o que era o cristianismo, como eram, né, as doutrinas da igreja. Para que os índios conseguissem entender, eles utilizavam peças de teatro. Então, o teatro ele começa a acontecer no Brasil na época da colonização, com os padres jesuítas catequizando os índios. Depois, no século 17, 18, ele se mantém com esse aspecto religioso, né? Aí, sempre com esse aspecto religioso de ajudar as pessoas a compreender a doutrina, né, cristã da Igreja Católica. Aí, no século XIX, quando a família real chega no Brasil, em 1808, é que o Dom João VI, ele começa a construir alguns prédios, né, com incentivo à cultura, como academias de belas artes, né, que seriam as escolas, né, de belas artes no Rio de Janeiro, que ele manda construir, e ele manda também construir grandes teatros, né, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é dessa época. E aí ele traz, né,
Por que que ele cria esses teatros? Com o intuito de receber a nobreza. Ou seja, o teatro, os grandes espetáculos que ocorreram no Brasil eram de origem europeia, ou seja, os artistas vinham da Europa para se apresentar nesse teatro criado pelo Dom João VI, né? Mas era algo para a nobreza, não era algo para todos. Era coisa, né, dos nobres, dos mais privilegiados. Então, o teatro, ele vem realmente no Brasil com grandes espetáculos, como a gente conhece, através do século XIX com Dom João VI. Depois disso, se destaca o romantismo no Brasil, as peças românticas, né? Como do Martins Pena, o Gonçalves Dias, Leonor de Mendonça, Gonçalves de Magalhães e vários outros também em 1800 e pouco, como no caso, né, da Antônio José de Gonçalves de Magalhães, que foi encenada, a peça, né, Antônio José, que foi encenada em 1837. Então, aí vem o romantismo, as grandes peças românticas que foram produzidas aí já vem, né, e encenadas aqui no Brasil, ainda em 1800. Aí, com Machado de Assis, já vem o Arthur Azevedo, o teatro de revista, já vem o realismo. Aí o realismo passa a ser inserido mais aí para o final de 1800, né? O realismo passa a ser inserido nas peças teatrais brasileiras. Que o Machado de Assis, por exemplo, as peças dele tinham ironia, crítica social. O França Júnior tinha estereotipação. O teatro de revista falava muito dos costumes dos povos brasileiros. Existiam também comédias, dramas, e o Escravocrata, a Capital Federal, o Dote, são alguns exemplos de peças do realismo brasileiro, tá? Aí vem o século XX. No século XX, vocês estão estudando o modernismo no mundo. Vocês sabem que a partir de 1900, né, a arte ela muda totalmente no mundo, surgem as ideias modernistas, cada artista fazendo ao seu estilo e tudo mais. No teatro não foi diferente. Houve o teatro expressionista, houve o teatro futurista, então o teatro também acompanhou essas mudanças do século XX. E no Brasil, essas mudanças elas começam a acontecer principalmente depois da década de 30. Por quê? Porque o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, junto com outros grupos de artistas, criaram a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi assim um escândalo na época, um marco da arte moderna brasileira, mas ela vai criar força, ela vai tomar força, o movimento do modernismo brasileiro, ele vai tomar força com o Manifesto Antropofágico criado pelo Oswald de Andrade, publicado depois, né, na década de 30. Então, é na década de 30 que o teatro realmente vai passar a ser um teatro moderno no Brasil, com o teatro de arena, que nós vamos ver hoje, com o teatro oficina, né, que são inspirados no teatro épico que estava acontecendo na Europa. E aí nós vamos falar sobre isso tudo daqui a pouco, tá? E nós vamos falar que tipo de teatro que é esse, tá? E aqui são alguns exemplos de espetáculos, né? Como, por exemplo, O Rei da Vela, que aconteceu em 1933 até 1937. E só foi ele cria, né, nesse período e só foi publicado em 37 e é encenado depois só em 68 pelo Grupo Oficina, tá? Que é o tipo de teatro que nós vamos falar. A Morta, O Homem e o Cavalo. E aí, como é que começa
o teatro moderno no Brasil? Através do Teatro do Estudante no Brasil, da TEB, que era esse grupo, né, de estudantes ligados à USP, né, que criam aí esse grupo teatral e que estava que tinha a ideia de pegar clássicos, como por exemplo Romeu e Julieta, e tratar no meio desse clássico do Romeu e Julieta, tratar assuntos do dia a dia, do cotidiano atual. Então, era como se fossem atualizar os clássicos, né? E essa era uma ideia do teatro do estudante do Brasil. O modernismo, um marco para o teatro moderno brasileiro é a encenação da peça teatral Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que acontece em 1947, que, além de trazer inovações técnicas de encenação, ele foi, assim, bem chocante, porque o Nelson Rodrigues, ele tratava mesmo de temas atuais, do dia a dia, nas suas peças. No caso aí do Vestido de Noiva, era, né, uma irmã que se casa com a noiva, né, da sua própria, se casa com o noivo, desculpa, se casa com o noivo da própria irmã, e aí tem todo aquele dilema ali das duas irmãs, tem traição, o cara acaba vivendo a vida entre as duas mulheres, e aí uma delas se mata, então tem todo ali um drama envolvido, mas envolvendo temas atuais, né, sociais e políticos, que era uma das ideias aí do modernismo. O Beijo no Asfalto são outros exemplos de espetáculos do modernismo no Brasil. Beijo no Asfalto, A Falecida, Toda Nudez Será Castigada. Aí aconteceu, também teve o TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, criado em 1948, que eles traziam aí o conservadorismo e a inovação, um contraste aí entre o conservadorismo e a inovação. Ele é inspirado, né, no teatro italiano e formou grandes atores, e era chamado aí Teatro da Burguesia para a Burguesia. Então, eram comédias que tratavam aí dos temas atuais e políticos, sociais, né, e políticos. Aí vem o teatro de arena, que é o que nós vamos falar mais especialmente hoje, né, que começa aí por volta de 1953 com a produção de grandes autores internacionais. Em 1956, ele traz novas estéticas e o Teatro Paulista dos Estudantes, também ligados à USP, e o Augusto Boal passa a ser o diretor. Então, lembra que eu falei que o Augusto Boal, antes de criar o Teatro do Oprimido, que nós estudamos na última aula, ele participa do Teatro Arena e do Teatro Oficina, que são teatros do modernismo, né? Teatros modernos e não teatros contemporâneos. O Teatro do Oprimido já é um teatro contemporâneo. Uma dos espetáculos, né, desta época Eles Não Usam Black Tie, né, que aconteceu em 58. Também tratava de temas sociais e políticos. Não se esqueçam disso, é muito importante. Depois, o Augusto Boal e o Guarnieri elaboram a Arena contra Zumbi e a Arena contra Tiradentes. Em 65, é encenado Morte e Vida Severina, que tem o livro, né, tudo do João Cabral de Melo Neto, e musicada por Chico Buarque, O Alto de Natal em Pernambuco. Então, aí começa a surgir, né, a partir da década de 60, começa a surgir também alguns estilos musicais, não igual é hoje em dia, mas alguns espetáculos musicados, né, como esse, por exemplo, do Chico Buarque. Aí temos Plínio Marcos, que também ganhou vários prêmios, com obras como Dois Perdidos numa Noite Suja, Navalha na Carne. Olha os títulos que tinham, né? Porque era sempre tentando falar
de crítica, né? Criticar peças extremamente realistas, com críticas sociais e políticas, tá? Aí vem o Teatro Oficina, que nós também vamos falar aí um pouquinho sobre ele, né? Teatro Oficina, em 67, encena O Rei da Vela, de José Celso. E o que tinha nesse Teatro Oficina? O que era diferente? O engajamento, a desconstrução, a experimentação, e ele acaba sendo fechado em 74 pela ditadura militar, porque realmente ele tratava de assuntos, né, bem de uma forma bem realista, bem pesada, e experimentando novas técnicas, nova forma de fazer teatro, e os militares não achavam que aquilo condizia com o que deveria ser o teatro brasileiro. E aí, depois que o Teatro Oficina é fechado, é que o Augusto Boal vai criar as técnicas do teatro do oprimido, né? Depois não, né? Um pouquinho antes ele já começa a criar aí, já começa a ter perseguição, né, política, e ele acaba criando as técnicas do teatro do oprimido, que seria o teatro contemporâneo, né? Que é o que está falando aqui o próximo, né? Na década de 70, ele vai preso em 71, aí ele segue tendências, né, para criar o teatro do oprimido. Se o teatro de arena e o teatro oficina se inspiraram no teatro épico, que era um teatro que acontecia na Europa e fazia críticas sociais, né, e políticas, aí no Brasil eles criam o teatro de arena e o teatro oficina, que era o objetivo era o mesmo, fazer críticas sociais e políticas. O teatro do oprimido é criado pelo Augusto Boal, levando em conta o que acontecia no mundo, no teatro de resistência, nos teatros de do Brecht, no teatro pedagógico, no teatro jornal, e aí ele usa todas essas técnicas que já aconteciam fora do Brasil para criar as técnicas que nós já falamos na última aula, do teatro do oprimido, que era aquela do teatro jornal, né, de ler uma notícia e encenar, o teatro fórum, em que você questionava o final da história com os espectadores, então o espectador participava da história, né, da encenação, participava do teatro, então ele cria diversas técnicas para o teatro contemporâneo brasileiro. Bom, aí aqui tem alguns exemplos de teatros contemporâneos, como Chico Buarque cria A Gota d'Água, Crítica Social Intensa, a Ópera do Malandro, o Dias Gomes cria O Pagador de Promessas, O Bem Amado, Roque Santeiro, que depois viraram tanto O Pagador de Promessas, Bem Amado, Roque Santeiro, virou tudo novela depois, né? O Ariano Suassuna, que cria O Alto da Compadecida, que virou filme, né? O Santo e a Porca, Uma Mulher Vestida de Sol. E a comédia, né? Que é uma peça teatral que tem o propósito aí de provocar riso no espectador, tanto pelas situações cômicas e pela caracterização dos tipos e costumes. Essa daqui, Trair e Coçar é Só Começar, ficou 27 anos em cartaz, né? Que foi o Marcos Caruso que criou essa peça. E essa, né, a Minha Mãe, todo mundo sabe, que depois virou filme, né, de muito sucesso, tanto que são 3 filmes. Minha Mãe é uma peça criada pelo Paulo Gustavo, inspirado na própria mãe dele, né, que também ficou em cartaz durante muito tempo e depois se tornou filme, né. E o drama? O que seria? O drama é o gênero teatral em que se representa principalmente os conflitos e sentimentos humanos, como o tema geral triste, né? Como uma forma de tragédia, como, por exemplo, Romeu e Julieta, do William Shakespeare, O Pagador de Promessas, do Dias Gomes.
E um musical? O musical seria um estilo de teatro que combina todas as linguagens artísticas. Então, tem música, tem canções, tem dança, tem diálogos falados. Até uma diferença do musical para a ópera é exatamente isso, diálogos falados. No musical, há aquele momento em que os artistas falam, né? E depois dançam, interpretam, né? E cantam. Já a ópera não, ela é toda. Os diálogos são cantados em canto lírico, então essa é a grande diferença entre musical e ópera. O musical dos Miseráveis, eu tive a oportunidade de ir em São Paulo assistir. Perfeito, sabe? Assim, esse aqui, é claro, é uma foto dele na Europa, né? Dele lá. A história, né, do Vitor Hugo, tem o filme também, né, dos Miseráveis, que também é um filme musical, vocês podem assistir, vocês vão ver a história toda. É claro, os espetáculos. Também tem o Fantasma da Ópera e vários outros musicais assim. Teatro de rua. O que seria o teatro de rua? É um gênero teatral em que os grupos de teatro se apresentam na rua, em locais públicos, né? As pessoas não precisam pagar ingresso para ver. No final, a pessoa pode dar uma contribuição, pode ajudar o artista, mas se ela quiser, se ela puder, não é algo obrigatório. Ela pode ver o teatro sem ter essa necessidade de pagar um ingresso para entrar, né? Stand-up comedy é quando uma pessoa, né, ela faz um espetáculo de humor, mas é apenas ele. Ele fala sobre assuntos polêmicos, ele fala sobre assuntos atuais, faz crítica social e política também, mas é apenas ele ali, o microfone e ele falando, né? É um espetáculo de humor. Esses vocês já conhecem, né? Vocês já estão mais habituados. E um auto, o que seria um auto? São peças teatrais baseadas em passagens bíblicas ou com temática religiosa, né? Os autos abordam críticas à igreja de uma forma divertida e teve início na Idade Média na Espanha. E aqui vocês têm o Alto da Compadecida, que também tem o filme, né? O Alto da Compadecida do Ariano Suassuna e o Alto da Alma de Gil Vicente. Também temos outros tipos de teatros, como melodrama, o monólogo, que aí seria uma pessoa só falando, mas aí não é qual é a diferença do monólogo para o stand-up? Tanto o stand-up como o monólogo é uma pessoa só falando, só que no stand-up vai ser um espetáculo de comédia. Monólogo já não. Monólogo pode ser, por exemplo, teve o monólogo da Fernanda Montenegro, ela contava a história dela, a vida dela. Então, eram 2 horas, ela lá, sentadinha numa cadeira, contando a vida dela. Era um monólogo. Teatro de sombras, que vocês sabem como é. Mímica, ópera, que eu falei, né? Sobre... que é uma encenação toda cantada em canto lírico, né? E o teatro de animações, que seriam teatros de fantoches ou de outros tipos de boneco, né, em que a pessoa utiliza bonecos para fazer. Então, existem hoje em dia, existem essas diversidade de estilos teatrais, né, que a gente pode utilizar para produzir uma peça teatral. E existem também os happenings. O que seria esse happening? São eventos espontâneos, criativos e de improvisação. Então, ninguém está avisado que vai acontecer nada. De repente, no meio da rua ou num evento, alguma coisa, aparecem artistas e começam e saem interpretando, utilizando artes visuais, chamando os públicos para participarem, mas de uma forma improvisada, e criativa e espontânea. É como se fossem aí meio que um protesto artístico, digamos assim, né? Teatro visual, ele utiliza de elementos gráficos para compor as histórias, então, virtual, desculpa, gente. São espetáculos em que podem ser tanto em ambientes fechados como em ambientes
aberto, mas esses elementos gráficos eles vão construir os cenários e o video mapping é um recurso empregado nessa atividade. Então tem o palco, tem o artista, mas também tem o tempo todo está tendo interação com os recursos virtuais, por isso ele é chamado de teatro virtual. Bom, meninos, aí agora nós vamos falar mais especificamente sobre o teatro moderno brasileiro, né? Vou passar rapidinho. A história, o que estava acontecendo quando surge o teatro moderno brasileiro? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, chegada de profissionais estrangeiros, então estavam vindo para o Brasil muitos profissionais estrangeiros qualificados, grande conhecimento sobre teatro, eles tinham muito conhecimento técnico sobre técnicas de teatro, eles estudavam tudo que estava acontecendo no mundo para trazer essas técnicas para o Brasil e desenvolver escolas de teatro aqui no Brasil. Né, como não tinham, porque vocês lembram que na época lá do Dom João, que ele faz os grandes teatros brasileiros, eram companhias estrangeiras que vinham encenar aqui, não eram artistas brasileiros mesmo. Né? Ele surge, então, na década, toma força na década de 40, e porque o teatro ele era pouco desenvolvido até então, porque era a grande, né, a grande sacada, assim, era trazer companhias de fora, não era fazer com os profissionais daqui. Então, através do teatro moderno, isso muda. Grandes artistas brasileiros, como, por exemplo, Tarcísio Meira, né, e a sua mulher, e vários outros artistas se formam nesses teatros desenvolvidos a partir da década de 40. O teatro do movimento modernista começa a se desenvolver, adquirindo como principais características, gente, nunca esqueça disso, temática social. Teatro moderno, e aí, consequentemente, o contemporâneo também, ele segue uma temática social, ele vai tratar temas do cotidiano, da vida real das pessoas, tá? Crítica social e política, revoltas e denúncias por meio do teatro. Então, essas são as ideias, são as grandes características do teatro moderno. Temática social, crítica, revoltas e denúncias por meio do teatro. Aí temos aqui exemplos de autores, como, por exemplo, né, o Ariano Suassuna, aqui, o Nelson Rodrigues, o Chico Buarque, o Dias Gomes, né, e alguns outros. Lembrando que eu falei que o marco do teatro moderno no Brasil é a peça Vestido de Noiva, né, encenada em 43, e o autor, desculpa, foi o Nelson Rodrigues. Ela é uma peça que ela passa em 3 planos, é como se tivessem acontecendo 3 tempos, né, na história. O primeiro seria a alucinação, sempre essa irmã que a outra roubou o noivo, que vai estar nesses tempos. Então, uma hora ela está alucinando, outra hora ela está tendo memórias, ela está se lembrando de algo que aconteceu, e em terceiro plano seria a realidade. Então, essa obra acontece sempre em 3 tempos, foi uma revolução para a época. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que trata do caráter popular, moderno e da religiosidade, né? E aí agora nós vamos para o livro de vocês, tá? Eu quero que vocês abram para mim aí na página 132, que nós vamos falar aí especificamente do teatro de arena, tá? Então, nós vamos falar aí sobre o teatro de arena. Bom, o teatro de arena é o prédio realmente, tá? Esse prédio que se chama Teatro de Arena, que fica lá em São Paulo até hoje, tá?
Hoje ele se chama Teatro Eugênio Kuznet. Ele fica, então, foi fundado em 53 e tornou-se uma referência para a história do teatro brasileiro. Teatro de Arena nasceu da iniciativa de um grupo de jovens atores oriundo da Escola de Arte Dramática de São Paulo, né, que é da USP, viu, gente? O grupo de artistas que transformou o teatro de arena em realidade procurava fazer o teatro que trouxesse mudanças políticas e sociais. Então, se vocês quiserem até grifar essa parte, ó, é importante. O grupo de artistas que transformou o teatro de arena em realidade procurava fazer o teatro que trouxesse mudanças políticas e sociais. Então, eles queriam utilizar a arte cênica, a arte teatral, para produzir mudanças políticos-sociais. Em 1956, ocorreu um fato marcante para a história do Teatro de Arena: a contratação de Augusto Boal e a união com o Teatro Paulista de Estudante, que favoreceu também a chegada de Eduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e Gianfrancesco Guarnieri, que vieram a se tornar dois dos mais importantes autores teatrais brasileiros. Então, o Gianfrancesco Guarnieri e o Vianinha, eles eram autores teatrais, eles produziam as peças de teatro e o Augusto Boal era o diretor e dirigia aquela forma de teatro moderno. Tá? Então, lembra que eu falei, né? O Augusto Boal participa do teatro moderno e depois cria o teatro contemporâneo como teatro do oprimido. Em 58, o Arena enfrentou sérias dificuldades financeiras, mas conseguiu se recuperar graças ao sucesso da peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, com direção de José Renato. A partir da constatação da necessidade de promover uma dramaturgia com textos nacionais, o Teatro de Arena decidiu promover um seminário de dramaturgia e laboratórios de interpretação, a fim de desenvolver um novo estilo de encenação mais próximo dos padrões brasileiros e populares. Aí aqui vocês veem a fachada do Teatro de Arena, é assim até hoje, tá? E aqui uma foto, né, do Gianfrancesco Guarnieri sendo o Tião e o Eugênio Knuth é o Otávio. Na cena, eles não usam black tie do Teatro de Arena. Vocês podem reparar que ó, as pessoas ficam em volta. Por que chamava Teatro de Arena? Porque realmente formava uma arena ali em volta do palco. Eles deram esse nome exatamente pela forma do palco, pelo tipo de palco. É um palco de arena, em que as arquibancadas ficam em volta e o palco no meio. Tá? Então, por isso que recebeu o nome de Teatro de Arena. Mas nunca se esqueçam, qual que era o objetivo? Fazer que o teatro trouxesse mudanças políticas e sociais. Trazer os espectadores à reflexão, a refletir sobre os problemas sociais da época. Só que ainda não era interativo. Aí vem o Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, e esse teatro passa a ser interativo. Os espectadores passam a interagir com o público, tá? Aí, continuando. Um bom exemplo desse novo modelo de teatro foi a peça A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, de 1960, que questionava o modo com que a sociedade capitalista produz e consome os objetos. O Arena também utilizava importante trabalho de nacionalização dos clássicos, por meio de montagens de importantes autores mundiais, como Maquiavel, o Molière, cujos textos eram selecionados e adaptados com base em questões pertinentes à sociedade brasileira da época. Com a ditadura militar, instaurada no Brasil em 64, no entanto, o Arena precisou criar algo novo, pois o governo censurava os espetáculos que tratavam da realidade brasileira. Boal e Guarnieri criaram, então, a peça Arena contra Zumbi.
que era um musical, né? Que era esse gênero teatral em que apoia a narrativa com composições musicais que acompanham o diálogo. Ou seja, existe a fala, mas também existe o canto, a dança, né? Junto com a interpretação. Que estreou em 65 e marcou o surgimento do sistema Coringa, que se tornou uma importante ferramenta do teatro do oprimido, como já vimos. Que era o espetáculo conta a história dos Quilombos dos Palmares, que fez muito sucesso e ficou 2 anos em cartaz. As canções da peça, compostas por Edu Lobo, foram gravadas por diversos intérpretes que se popularizaram no rádio e na televisão. O sucesso se repetiu na peça Arena contra Tiradentes, de 1967, sobre a história do Martin da Inconfidência Mineira. Então, já que a ditadura militar começou a censurar as peças e não deixavam mais eles produzirem peças que tratavam a realidade brasileira, eles começam a criar peças que tratavam da história do Brasil, como, no caso, Arena contra Zumbi, que fala sobre o Quilombo dos Palmares, e Arena contra Tiradentes, que fala sobre a Inconfidência Mineira. Em 68, a ditadura tornou-se ainda mais repressora, e em 71, Augusto Boal foi detido, logo depois deixou o Brasil exilado. Era comum na época, eles tinham até, né, o slogan de campanha, né, da ditadura militar, Brasil ame-o ou deixe-o. Então, muita gente, para não ser morto, né, era convidado a se retirar, né? Você é um exilado, a partir de agora você não pode mais viver no Brasil, você vai para fora do Brasil. Se você voltar aqui, você vai ser preso. E sendo preso, a chance de morrer era gigantesca. Então, muitos artistas deixaram o Brasil exilados e voltaram apenas depois com a anistia política, tá? O Teatro Arena passou a ser administrado por Luiz Carlos Arutin e o espetáculo Doce Amélia Latino-Americana Criação Coletiva, com direção de Antônio Pedro Borges, foi apresentado até o fechamento do teatro em 1972. Em 77, o teatro foi comprado pelo Serviço Nacional de Teatro, que destruiu grande parte da memória do grupo original em uma ação de censura da ditadura militar e atualmente com o nome de Teatro Experimental Eugênio Knusch abriga elencos de pesquisa em linguagem teatral. O Teatro Arena ainda é lembrado por estudiosos e profissionais do teatro como um dos momentos mais marcantes do teatro nacional, revelando diversos diretores, dramaturgos e atores que são conhecidos por sua vasta obra e qualidade artística. Além disso, foi fundamental para a consolidação de um público interessado em assistir peças de teatro nacionais, porque é aquilo que eu falei, né? Como as peças eram produzidas por companhias internacionais, uma peça teatral brasileira era algo raro. E aí, a partir, né, então, do teatro de arena, essas peças começam a se tornar mais populares, digamos assim, entre o público. O público se interessava mais por elas. Depois, por favor, leiam um pouquinho mais sobre o bloco Tá Pirando, Pirou, Pirando, Priou. E aí, nós vamos para a página, agora, né, nós vamos para a página 136 do livro de vocês, tá? A página 136, ela fala aí sobre o teatro do oprimido pelo mundo. Entre 71 e 84, Boal viveu no exílio, ou seja, foi proibido de viver no Brasil pelo governo militar, pois era considerado uma pessoa subversiva. Aí olha aqui do lado, o que era um subversivo? O indivíduo que pregava ou executava algo visando a transformação ou derrubada da ordem estabelecida revolucionária.
Ou seja, alguém que era contra o governo. Se você era contra o governo, você era considerado um subversivo, então você era um criminoso. Em razão do seu trabalho no Teatro Arena, como eles usavam, né, a crítica social, a realidade social, eles acabaram sendo censurados. Inicialmente, Boal foi para a Argentina, onde permaneceu 5 anos e desenvolveu a estrutura e procedimentos do teatro do oprimido. Depois viveu em Portugal e, a partir de 78, em Paris, sempre escrevendo peças e se apresentando. Essa vivência forçada fora do Brasil tornou Boal conhecido mundialmente. Nesse período, ele ganhou vários prêmios e trocou experiências com outros grupos teatrais. Desde 1996, o CTO, fundado por Augusto Boal, mantém um programa de intercâmbio, né, que é o Centro do Teatro do Oprimido, mantém um programa de intercâmbio internacional, que recebe estudantes de diversos países e o capacita utilizando o método criado pelo dramaturgo por meio de acompanhamento de projetos realizados no Brasil. Seminários teóricos, laboratórios práticos, oficinas de formação. Ou seja, o teatro do oprimido são técnicas que visam formar os artistas, né, para estarem prontos para atuar desde uma prática, né, teatral comum, com roteiro pré-estabelecido, até ao improviso, a interação com o público e tudo mais. Ao voltar para seus países, muitos desses estudantes criam projetos e estruturam redes praticantes do teatro do oprimido. Então, aqui vocês estão vendo fotos, né, dos intercambilistas senegaleses, angolanos, franceses, canadenses, durante a Conferência Internacional do Teatro do Oprimido, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012. Aqui a apresentação do grupo do Teatro do Oprimido em Guiné-Bissau, na África, em 2010. Aí aqui nós temos um trecho da entrevista com Augusto Boal, em que ele comenta sobre a globalização do teatro do oprimido. Augusto Boal, que acaba de regressar da Índia, onde estava criando a Federação Indiana do Teatro do Oprimido, falou com exclusividade pelo telefone com Carta Maior. Publicamos a primeira parte desta conversa, que trata da experiência na Índia e da disseminação do trabalho do teatro do oprimido pelo mundo. Aí aqui, por favor, leiam depois, tá? Essa entrevista dele, né, do Augusto Boal, com essa que ele fala da globalização aí do teatro do oprimido para o jornal Teatro Carta Maior, tá? Então, por favor, leiam depois em casa. Essa página também. Então, vocês viram que tem várias páginazinhas do livro que eu quero que vocês leiam para complementar a nossa aula, e não deixem de ler. É muito importante a leitura de vocês. Bem, agora eu vou desligar o meu microfone, porque eu quero passar para vocês exemplos do Teatro Arena, exemplos do Teatro Oficina, tá? Então, eu vou passar alguns videozinhos aí para vocês assistirem. Então, por favor, prestem bem atenção nos vídeos, tá? Bom, para isso eu vou ter que desligar o meu microfone para vocês conseguirem ouvir corretamente. Olá, pessoal. A gente está aqui para convidar vocês a conhecerem o Teatro de Arena Eugênio Kuzmet, um teatro histórico, importantíssimo na cena artística brasileira, que pertence à FUNARTE e pertence a todos vocês.
a todos nós. É um espaço histórico e marcante para a nossa dramaturgia, para a dramaturgia brasileira, e onde surgiram muitos artistas com a apresentação de inúmeros espetáculos que marcam até hoje a história do teatro brasileiro. A gente pode lembrar de Augusto Boal, que nomeia a nossa sala de espetáculo, a gente pode lembrar do Vianinha, a gente pode lembrar de Plínio Marcos, de Misfar, Miriam Muniz, Jean Francisco Guarnieri, todos esses artistas e os espetáculos que produziram, criaram, em que atuaram, são exemplos da dramaturgia brasileira e da sua resistência aos grandes eventos históricos dos últimos 30, 40 anos do nosso país. Então, venham comigo para conhecer o que hoje está acontecendo nesse espaço. Vamos? A ideia do Antes da Cena surgiu quando nós ficamos pensando nos processos criativos. Os processos criativos são uma das curiosidades que as pessoas têm de saber como que aquele figurino foi desenvolvido, como o cenário chegou nesse ponto. Nessas duas primeiras exposições, o primeiro ato e o segundo ato, nós fizemos muitos processos criativos antes da cena. E agora, para essa terceira, que será em janeiro, nós estamos pensando em fazer produção. O que é a produção é tanto antes da cena como durante a cena, porque tem muita gente que trabalha durante um espetáculo, né? Que são os iluminadores, o técnico mesmo que faz a iluminação, o técnico de som e até o diretor de cena, né? E a produção mesmo, que faz a coisa acontecer toda. Uma das coisas que eu me lembro, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu vim com o professor de música da escola para o municipal. E ele passou aqui na frente do Teatro de Arena e falou assim, olha, esse teatro aqui vocês não podem nunca vir porque está cheio de comunista lá. Mas eu vim mesmo assim algumas vezes e falei, puxa, esse é o lugar que eu queria estar, sabe? Aqui que é o lugar que se pensa, né? Porque nos outros teatros que eu ia, era uma coisa comédia, uma coisa de costumes, né? E aqui eram peças meio politizadas, né? A gente está emocionada, acho que primeiro de estar no espaço como Arena, espaço de resistência. Eu acho que tem ligação com o projeto, né? O projeto dá uma continuidade a essa luta da resistência do Arena, ampliando as pautas, né? Acho que uma ideia do projeto é pensar plural, né? Que a pluralidade como algo bom, potente, não tipo todo mundo pensa igual. Toda feminista vai fazer uma peça assim, não, cada um vai fazer a sua peça de um jeito, por uma via estética, uma via ética. Eu acho que essa é um pouco a ideia do projeto. A gente está com espetáculos famintos, da Fricção Coletiva, sobre as baleias, da coletiva Vulva da Vovó. Aí vem o Labirinto Selvático, do grupo Rosas Periféricas, o Manuela, da Companhia do Feijão, e o Em Caso de Emergência, Quebre o Vidro, da Companhia do Miolo. A gente tem também a Mesa Redonda, Performance, Atividade Formativa, que é um laboratório de dramaturgia para mulheres, pessoas trans e não binários. E tem as outras atividades que são voltadas para o Infanto Juvenil, que são à tarde, às 2h da tarde. O Grupo Tapa ocupa um dos palcos historicamente mais importantes do Brasil. E é no famoso Teatro de Arena que eu bato um papo com o diretor Eduardo Tolentino. Seja bem-vindo.
Tudo bem, Fabrício? Depois de rodar vários espaços da cidade, vocês estão ocupando o Teatro de Arena, que tem uma importância histórica maravilhosa, né? Estar nesse espaço o Tapa faz 30 e poucos anos, né? É um momento muito significativo na nossa história pessoal, porque esse espaço carrega um peso no bom sentido, né? Peso que nos empurra para frente. Na história do teatro brasileiro, nós nunca tínhamos feito nenhum espetáculo aqui no Arena. Quando você no início diz para mim, né, que aqui tem um peso mesmo, né? O que isso significa? De que peso você está dizendo? É muito engraçado, porque os lugares que têm história, a história aparece, está nessas paredes. Paredes que escutaram textos dos maiores autores do mundo, interpretados por vozes de resistência. O grupo Teatro de Arena surge na década de 50, voltado para montagens alternativas e de baixo custo. Em 58, Gianfrancesco Guarnieri se soma ao grupo, montando o lendário Eles Não Usam Black Tie. Eu convivi um período com a Lélia Abramo, que fez o Black Tie aqui, né? Que tem uma história bonitinha dela, de um dos dias que ela foi bater a roupa, isso no Black Tie, ela fazia a romana, ela foi bater a toalha e os farelos caíram em cima do espectador, porque essa proximidade gerava isso. Isso é uma história muito singela, na verdade, perto de tantas histórias que devem ter tido aqui dentro do Arena. Augusto Boal também fez parte do grupo. Entre as fases do Arena, destaca-se a dos seminários de dramaturgia. Foi aonde a dramaturgia nacional deu um salto muito grande, né? Quer dizer, através do Guarnieri, Vianinha, Boal, Roberto Freire, vários autores apareceram aqui e instauraram uma nova dramaturgia brasileira. Com o golpe militar, o Teatro de Arena virou um espaço de enfrentamento e de liberdade artística em meia ditadura. Nessa época, a companhia realizou musicais brasileiros como Arena Conta Zumbi. Foi em 1965, eu vim ao Teatro de Arena assistir Arena Conta Zumbi. Me sentei exatamente aqui nesse lugar, ao lado dessa coluna, e assisti maravilhado ao espetáculo. No primeiro intervalo do espetáculo, eu tomei a decisão de que eu queria ser ator profissional. O Arena Conta Zumbi tinha música ao vivo, e eles entravam como se fossem crianças brincando, assim, como se fossem fazer uma brincadeira, e entravam cantando a música de abertura, né? O Arena conta a história para você ouvir gostoso. Quem quiser nos dê a mão e quem não tem outro gozo. O Arena conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro. Esses textos que foram criados, né, por esses autores naquela época, eles estavam diretamente relacionados ao período político. Eu acho que não só período político. Quando a gente lê esses textos hoje, eles são muito mais uma resposta a um público ávido para se inteirar de alguma maneira de um Brasil que estava distante do palco, de mostrar facetas do Brasil. Opa, negrinho na estrada, opa pra lá. Eu participei de uma leitura dramática de um texto que havia sido proibido pela censura e que a classe teatral decidiu fazer essa leitura para que todos tivessem conhecimento dela. Isso aqui lotou de uma tal maneira que tinha gente toda ocupando inclusive aqui a arena, né? Só os atores é que estavam no palquinho, isso aqui estava absolutamente lotado e não havia como fechar a porta, porque tinham pessoas que estavam fora e que queriam ficar olhando e ouvindo o texto. Então nós fizemos essa leitura morrendo de medo, evidente que a polícia viesse, ou que viessem aqueles grupos que estavam atacando os teatros, efetivamente, né? Em
72, as atividades da companhia Teatro de Arena foram interrompidas pela censura. Mas seus integrantes seguiram carreiras brilhantes, fazendo história na arte brasileira. O Guarnieri, Vianinha, Lélia Abramo, Eugênio Kuznet, Gini Sfati, Boal, Paulo José, Juca de Oliveira, Milton Gonçalves, Flávio Migliaccio. Todos esses nomes estão diretamente relacionados à Lima história. Duarte. Um espaço tão pequeno, mas com uma história tão grande. Exatamente. Né? Obrigado, viu? O projeto de vocês fica até o final do ano. Até o final do ano. Com uma programação variada, vale a pena entrar no site do Tapa. Preservai o horror da Ele é o bom, ele é o tal, ele é demais, é sensacional. Bonito, nacional. Oh, yeah! Mas não se esqueçam, hein? Sou seu anjo da guarda, seu coach. Eu só quero o seu bem. Quanto aos lucros, meu bem... Bem? Bens? Dos seus lucros eu levo só 20%, como é de praxe entre os anjos e o Paulo Guedes. É claro, 20% de tudo, tudo será meu, tudo que eu mesmo lhe dei. Afinal, por quê? Sem anjo da guarda, ai dos mortais. Vê se pelo menos decora o teu pseudônimo. Onde estava Benedito da Silva? Leia-se de hoje em diante Ben Silver! Movilites, prata intensa. Creia na televisão, Ben Silver, creia na televisão. Creia em mim e em minha luzinha vermelha. Eu, a internet. Me, the internet. Falo em milhões. I, penis, about millions. Falo em bilhões. I, penis, about billions. Eu sou tudo. I am everything. Eu estou em tudo. I'm in everything. Vem, meu menino vadio. Vem, sem mentir pra você. Vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar.
eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o poder, nas discussões com Deus. Nós somos velhos amigos, nós somos os maiorais. Quando estamos unidos, ai dos mortais. Você pensa que eu sou o velho de papel? Você quer fazer de mim de cair dentro do papel? Bravo! Bravo! Ah! Foi. Bem, meninos, vocês viram 3 vídeos agora, né? Os 2 primeiros, eles falaram sobre o teatro de arena. Então, vocês puderam ver, né, ali como era o teatro de arena, pessoas que passaram pelo teatro de arena, né, como é o espaço e tudo, e como eram as apresentações, lembrando, sempre bem realistas, com críticas sociais e políticas, né? E o último vídeo, esse que vocês viram aí por último, ele é do Teatro Oficina. Tem esse espetáculo inteiro no YouTube, se vocês quiserem assistir esse espetáculo Roda Viva. Vocês repararam que é um musical, que vocês viram que toda hora eles estão ali cantando, e vocês repararam que trata de temas atuais, como, por exemplo, internet, falou de temas políticos, citou o Paulo Guedes, se vocês repararem. Então, fala do consumismo exagerado, da mídia, né? Então, trata de diversos assuntos atuais de uma forma engraçada, né? Se vocês repararam, o Teatro Oficina, ele trata de todos esses temas também, né? Políticos, sociais, mas de uma forma mais engraçada. O que vocês não podem esquecer? O teatro do modernismo brasileiro, que é o de arena e o oficina, tratam, então, queriam resolver problemas sociais e realizar críticas sociais e políticas, levando o espectador a refletir sobre a sua própria realidade. Aí vem o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que além de ter esse mesmo objetivo, de fazer a pessoa refletir sobre a sua própria realidade, ele ainda é interativo, ele chama o público para participar. Então, isso que não pode esquecer, tá bom? O que eu quero que vocês façam como tarefa? Eu quero que vocês pesquisem brevemente o que é o teatro de arena e o que é o teatro oficina. Só que eu gostaria que vocês pesquisassem do site, leiam tudo que está no site, que é uma enciclopédia do Itaú Cultural. Olha lá, a enciclopédia do Itaú Cultural tem o que é teatro de arena, tem o que é o teatro do oprimido. É só você colocar aqui no cantinho, ó, de busca, escrever teatro de arena, teatro do oprimido, que vai aparecer. Aí, por quê? Porque é uma fonte confiável. A enciclopédia do Itaú Cultural, na parte de arte, ela é extremamente importante, ela tem materiais riquíssimos. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem a pesquisa desse site. Leiam o que é o teatro de arena e façam um breve resumo do que é o teatro de arena. Leiam o que é o teatro oficina e façam um breve resumo. Então, a tarefa de vocês de arte é essa. Bem, a nossa aula de arte, então, fica por aqui.